Buenas, gurizada, fim de jogo no estádio Beira-Rio. O Internacional vence o Juventude por 3-1. E vamos ver a coletiva do Roger Machado aí, que se viu ele bastante nervoso aí no primeiro tempo. Estava nervoso à beira do campo aí com as posições dos jogadores, com erros dos jogadores. Vamos ver o que ele tem a falar nessa coletiva. Boa noite, Roger. Boa noite, Parabéns pelo resultado. Roger, a análise do jogo te dá um jogo assim de tranquilidade, pelo que tu viste do time? O placar foi do tamanho do jogo ou o resultado foi o que de melhor tu tivesse na partida de hoje? E uma curiosidade apenas, não é nem pergunta, só uma curiosidade, porque hoje até o Borré saiu ali e a gente viu, não tinha mais, só tinha ele e o Vitinho de jogador adiantado no banco de reserva. O Ricardo Matias está machucado? Está naquele grupo dos garotos que estão fazendo um trabalho especial, até porque ele passa a ser talvez uma necessidade. O Ricardo e o Luca, né? O Luca teve uma questão muscular e o Ricardo teve um entorse de joelho no treino, né? Então tá se ressentindo ainda, se recuperando. Com relação ao jogo, eu penso que no segundo tempo, especialmente, o primeiro tempo foi um tempo mais truncado, né? Os nossos gols saíram, né, de bola parada, né? Que a gente não nos últimos jogos não decidiu, né, de bola parada. Eu vinha cobrando para os nossos jogadores que nós temos, né, bons cabeceadores ofensivamente. E quando o jogo está truncado, né, a gente precisa ter essa variável como força também para abrir o placar, igualar o placar, como aconteceu. Um gol muito cedo, novamente, né, eu não coloco na mesma relação, né, do jogo anterior, especialmente. Penso que foi dentro do movimento do jogo mesmo, né, uma busca de profundidade do lado da bola. A Juventude veio nitidamente, né, para buscar fazer um bloco baixo, né, com 3 defensores, linha com 3, talvez tentando reproduzir o que no meio da semana nos gerou problema, né, no primeiro jogo contra o Nacional. E mais um bloco um pouquinho mais baixo, né, do que o Nacional, dando poucas costas, né, para que a gente conseguisse acessar. Então, foi através da tranquilidade dos atletas, ali da gestão do campo, a gente teve volume, teve as oportunidades de bola parada, fomos eficientes nessa variável, mas no segundo tempo, penso que a gente conseguiu envolver mais a Juventude, criar oportunidades dentro do modelo, e o resultado, para mim, ele traduz a superioridade que a gente teve no conjunto, né, dos dois tempos. Roger, tu não coloca no mesmo lance do Nacional, mas foi muito cedo igual, né? Eu te pergunto, naquele jogo o Inter acelerou muito o jogo, acabou levando o segundo e o terceiro. Como foi manter a calma do grupo hoje em campo, depois daquele gol muito parecido e o time... Nada como tu ter experiência prévia, né? Anterior, né? Nada como tu já ter sido picado e estar vacinado, né? Era o Ita Magol logo no início, né? A gente acelerou naquele jogo porque... Tem que voltar a buscar o resultado. Veio um pouco mais alto, nos marcando e nos deu as costas, né? E a gente encontrou esses espaços em profundidade, não o jogo aproximado como a gente tem o costume de fazer. Eu não coloco, né, pela característica do gol, né? Não é isso que eu quero dizer, né? Mas a precocidade do jogo traz também, de novo, todos os elementos, né, de segurança, né, de impaciência, né, de novo tomamos um gol no começo, né? Mas novamente, né, com um grupo experiente, eu não imaginava outra questão. Imaginava que a gente fosse encontrar soluções com a bola rolando, mas felizmente encontramos com a bola parada. Roger, boa noite. Boa noite. Sobre justamente a bola parada, o Inter tem nos últimos 6 gols, 4 gols de escanteio, cobrança de escanteio, gol de cabeça. Então eu queria ouvir de ti se é um trabalho específico. Não lembro até do teu time fazer tantos gols de escanteio como nos últimos 2 jogos. Se isso... Meu time aqui ou aqui. Meus trabalhos? Aqui. Se isso está sendo trabalhado de alguma forma, como tu tem visto também, se tem um trabalho específico em cima dos cobradores, também dos atacantes que estão tendo um bom aproveitamento até hoje. Teve o Vitor Gabriel uma boa surpresa. Sim. Não, o Vitor é um fenômeno de bola aérea, né? Acho que ele já tinha feito, esse é o 4º, né? Ou o 3º?
quarto, né? Terceiro. Ele fez em Bagé, né? O Vitor é um fenômeno na bola aérea. Não sei se vocês perceberam ainda na questão defensiva. Eu fiz uma mudança, né, pensando justamente que o Juventude ia tentar buscar os mesmos espaços que em bola aérea a gente teve problema na Libertadores. Eu trouxe o Vitor, né, eu divido a minha área ali, é um cara para bola rápida, um na trave, o Pedra, né, que eu chamo, né, e quando me pergunta por que é pedra, eu digo que pedra se mexe, eles não, então é pedra, né, que até o jogo passado era o Wesley, e eu andei uma casa e passei o Vitor para ser aquele jogador, para eu ter jogadores de maior imposição na bola aérea defensiva. E a gente treina com regularidade, mas eu te confesso que, na minha opinião, não é o que faz, não é um trabalho especial, né? Como eu treino bastante volume, né, e o que mais é importante para mim é tu sincronizar a batida com quem está se dispondo a atacar os espaços certos, né? E tanto a bola defensiva quanto a ofensiva, ela te dá esse time para os zagueiros, né? E quem faz essas batidas os mesmos que batem a bola aérea ofensiva. É o Alain, é o Tabata, é o Oscar. Então, na verdade, nesses últimos dias eu não trabalhei bola ofensiva. Eu trabalhei ontem a bola defensiva, né? Justamente para fazer a correção desse posicionamento. E isso, na minha opinião, é o que gera, né? Dos meus trabalhos, tanto os defensores, eles evoluem na bola aérea defensiva e ofensiva, mesmo não tendo a necessidade de fazer trabalhos específicos pelo volume, né? O método que eu consegui trabalhar ali, trabalha, sei lá, 20 minutos, 100, 120 bolas aéreas, né? E primeira e segunda bola, tanto ofensivo como defensivo. Isso gera um hábito do tempo, de antecipar tempo, de atacar espaço, de sincronizar a corrida com a batida. Então eu vejo por aí, né? Eu vejo que... E claro que bons cabeceadores ajudam, né? Como foi o caso no último jogo, o Fernando também atacando o segundo pau. E hoje foi bem parecido, né? O segundo gol do Vitor. Roger, aqui. Hoje, se a gente for analisar, tu usou um jogador que tu não usava desde o jogo contra o Fortaleza, que é o Thiago Maia. E ele, eu não sei se dá para usar o termo incógnita em relação a aproveitamento, né, da tua parte, ou até mesmo em cima do teu modelo. Porque ele teve a situação com o Santos, depois voltou, aquela coisa toda de final de Campeonato Gaúcho, mas às vezes parece que ele está meio arquivado, mas aí ele ressurge. O que tu pode falar a respeito do Thiago Maia, dessa utilização, aproveitamento dele? O jogo, as opções diferentes que a gente acabou assumindo para essa posição também acabam impactando na maior utilização, né? Junto com a questão, né, da situação de saída e não saída do Thiago, né? A gente, né, prevendo a saída, a gente foi e buscou o Diego, né, para fazer essa função, né, para ser um substituto do Alain. A gente foi buscar o Oscar, que também faz, nos momentos que a gente precisou ali ter essa qualidade de bolas em profundidade às costas da defesa, a gente usou o Oscar e não o Thiago. Ou no jogo que eu precisava de volume, de muita ultrapassagem, eu usei o Diego lá em Fortaleza. Então, ontem eu falei com o Thiago, né, justamente para, né, para alinhar algumas coisas e perguntar como é que ele estava vendo esse momento dele, que eu vi ele treinando bem e com menos oportunidades que estava recebendo antes, né, até mesmo com a titularidade. Só tem a importância do Thiago para a gente, do nosso contexto, que dá um jogo diferente do Bruno, né, mas também, né, dividir com ele que, mesmo antes da saída dele, já não vinha no mesmo nível do final do ano passado, e que não foi só apenas porque ele ensaiou a saída que o Bruno passou à sua frente. O Bruno estava demonstrando um jogo mais consistente naquela posição e estava merecendo ser titular naquele momento, né? E que, embora lá atrás eu disse, Thiago, cara, tu retorna, né? Eu disse, cara, a única coisa que não tem solução na vida é a morte, né? O restante de tudo se resolve, né? Tu já conversou com teus colegas, né? Já explicou as tuas razões, né? Está de volta ao grupo, porém agora
a fila andou, né? E tu ficou a passos atrás nessa fila, e o campo e o treino vai fazer com que tu volte a ter teu protagonismo. E ele vem treinando muito bem, né? Daí ele brincou comigo, tá, mas então me dá mais uns minutinhos em campo, então. Daí eu disse, então, amanhã tu vai ter, né? Daí, por circunstâncias do jogo, né, eu pude cumprir minha palavra, né, e ele teve mais tempo do que, né, depois do jogo contra o Fortaleza, por exemplo, que ele jogou como titular, né? Então faz parte, são vários fatores, né? Não é um só, né? E não é também, né, não é também nem birra do treinador, né? É simplesmente o contexto todo que a gente faz uma leitura que por vezes o externo, né, tem uma parte só, né, que consegue alcançar. Rogério, a gente pôde ver também hoje o Natan, né? Além do Thiago Maia que voltou, enfim, não tinha sido utilizado desde o jogo contra o Fortaleza. O Natan começou o jogo, teve a oportunidade até de fazer gol no segundo tempo. Queria te ouvir sobre ele, se você considera agora que ganhou uma opção também na lateral direita. O jogador está com o contrato encerrando daqui a pouco, né? Mas enfim, queria te ouvir sobre ele. Era importante, né, na questão de oportunizar a chance a todo mundo, né, e ao mesmo tempo ter um grupo equilibrado na questão das cargas, né? O Aguirre era o atleta que não tinha, ou tinha tido poucos momentos de folga só quando saía dos jogos, né? E a gente começa a perceber, né, que o atleta passa mais tempo ali no pré-treino, né, fazendo massagem em algum lugar, né, passa mais tempo no pós-treino, tentando se recuperar o mais rápido possível por um outro evento, e a gente precisa calcular isso também. Então, dentro do discurso da gente conseguir oportunizar essa chance, eu já via falando há um tempo, Natan, cara, continua treinando bem, né, diz, eu quero te dar uma oportunidade, assim que puder eu vou te oportunizar para tu estar em campo, né, e felizmente, né, hoje ele atuou, eu penso que ele atuou bem, começou ali um pouco inseguro, que naturalmente, acho que o último momento que ele teve em campo foi no jogo contra o Novo Hamburgo, há pouco tempo, né? Num jogo quente, né? Tu entra num jogo a 150, o teu corpo, por mais que tu faça um bom aquecimento ali fora, tu não está nem emocionalmente no mesmo nível, né, de ativação que os demais. Mas eu penso que ele fez um bom jogo, ele tem uma característica diferente do Aguirre, talvez mais aproximada do Bruno, né, que é uma boa relação com a bola, veio do salão, assim como o Bruno, então maneja a bola com a sola do pé, assim com uma maestria, né, consegue fazer com que a gente controle o jogo melhor com o jogo associado, né, então essa também é uma das características que a gente está buscando equilibrar no time, ter uma ponta mais agressiva, uma ponta mais controlada pela técnica, um dos meios mais contundente, outros que consigam segurar um pouco mais a bola para o jogo não, por vezes, acontece que a gente perde o controle do jogo e vira um jogo de transição, e eu falo, esse jogo não é bom para a gente. Né? Então, dentro dessa condição, acho que o Natan ele nos traz isso e eu gostei. Né? Imagino que o torcedor também gostou, finalizou a gol, fez combinação de jogada, não teve grandes problemas defensivos, é um cara de boa estatura, tem boa bola aérea. Eu acho que nós ganhamos um importante jogador e, né, agora, né, espero poder dar uma sequência em algum momento para ele também. Roger, boa noite. Você falou que pouparia alguns jogadores na partida de hoje, talvez nessa sequência também com o Maracanã, e um dos jogadores poupados foi o Fernando, que não foi nem relacionado, né? E aí eu queria saber de ti o que tu achou da partida do Ronaldo. A gente viu em alguns momentos tu chamando a atenção dele, principalmente em relação à saída de bola ali. E se o Fernando também será poupado contra o Maracanã, se tu já tem definido isso. Obrigada. Na verdade, o Fernando não foi poupado, né? No jogo, não sei se você se lembra, o Vitão e ele tiveram um choque dentro da área ali, e eu acho que o Vitão bateu no tornozelo dele, alguma coisa assim, e a gente segurou porque ele não conseguiu se recuperar plenamente. Então não foi uma preservação, né? Preservação, né, pelas cargas, dá para dizer que foi o Aguirre. Eu usei quem de melhor estava em campo, uma pela questão física e outra por uma questão, né, de recuperação do tornozelo. Com a questão eu acho que o Ronaldo ele tem uma característica aproximada, né, do Fernando, tem um bom controle de bola, claro que não tem a experiência toda, a vivência do Fernando, né, o que eu chamei a atenção e que eu falei inclusive agora, cara, assim, dentro da partida, por vezes, cada posição tem seu checklist, né, e
E às vezes a gente precisa lançar a mão do checklist. Pressionado, recuar a bola para o goleiro, sem que não dá opção e sem que o goleiro tenha a linha de passe, joga a bola nas costas da linha, faz o teu atacante correr com o adversário profundo. Né? Se o goleiro vai fazer a mesma coisa que tu, faça tu. Né? Porque a bola eu recuo 30 metros, o goleiro joga 50, né? Era mais fácil ele dar 30 metros para frente, nas costas da defesa. Né? Porque o Juventude, principalmente no primeiro tempo, pressionou bem a nossa linha de 3. E os tempos estavam muito curtos para que a gente conseguisse organizar. Foi uma das coisas que a gente ajustou no intervalo. Eu preciso de mais rápido opção de bola, porque a perna rápida do Juventude está pressionando a nossa linha de 3. Né? A gente ajustou e conseguiu no segundo tempo envolver o Juventude ali numa saída de bola baixa. Né? Então foi isso, eu acho que ele fez um grande jogo. No final do jogo, quando eles tiraram o zagueiro, eu pedi para que ele saísse de dentro da linha, que foi a providência para que a gente não sofresse com as amplitudes. Né? Acho que coletivamente a gente fez um jogo bom. Né? E esse jogo bom nos deu o resultado que condiz o que a partida mostrou. Rogério, boa noite. Você já conversou com o Borré ali do gramado, parece que foi posterior, né? Ele esticou. Você já conversou qual a gravidade, preocupa a médio, longo prazo, e qual a tua perspectiva de contar com o Carboneiro de volta também? O Carbo está no campo já. Eu vi ele correndo, fazendo alguma coisa, a gente está na recuperação ainda, né? O Borré, né, tentou alcançar aquela bola ali. Talvez se ele tivesse não deixado a perna de apoio minimamente no chão, né, tivesse voado na bola, não teria acontecido nada. Ele sentiu alguma coisa, ainda é cedo para a gente fazer um diagnóstico, até porque também não é a minha função, né? Mas a gente já sabe de antemão que o Borré sempre tem uma boa recuperação, mas esperar que não tenha sido nada, apenas um susto, né? Porque a gente está ali com essa cobertor meio curto, mas eu gostei do Wesley de 9. Gostei muito, dá uma característica diferente. Teve 2 ou 3 vezes na cara do gol e poderia ter definido a partida ali com um placar maior. Eu gostei também, é uma opção que surge dentro dessa necessidade da partida e que posso pensar em utilizar mais vezes. Roger, deixa eu voltar na linha de 3 ali, que tu falou na outra coletiva contra o Nacional que tu estava preocupado principalmente com a saída de bola e a transição. E o Vitor Gabriel, ele, apesar do fenômeno que ele tem na cabeça, de fazer gol de cabeça, de tudo que é jeito, principalmente o primeiro gol, que ele dá uma torneada que fazia muito tempo que eu não via um zagueiro fazendo aquele gol daquele tipo. Ele te dá uma segurança nessa saída de 3, principalmente ali junto com o Bernabé, né? Sim, porque ele como foi lateral esquerdo, ele tem bom passe, né? E mais do que isso, né? Geralmente o zagueiro ele tem um pouco mais de dificuldade de correr com a bola e passar a bola em movimento, né? E como o lateral ele corre muito com a bola e muito passa a bola em movimento, ele tem facilidade, né, de fazer esse passe, né? Ele errou acho que um passe por dentro, né? Que sem mexer, sem bater em corredor, ele tentou achar um passe central de meio corredor e teve uma transição que a gente sofreu ali. Corrigindo no intervalo, disse: Gabriel, tu pode tentar esse passe, mas pelo menos faz a bola bater no corredor, né? Que é o cara da beirada dar uma abertura, ela volta em ti e deve ter um pouquinho mais de espaço para ela entrar. O que eu vou falar do Gabriel, né? Eu estou muito, muito empolgado, né? E felizmente para a gente, pode ter certeza que na metade do ano, né, se não querer vir, aí o time levar os dois, né? Leva já o pacote, o Vitor e ele, o Vitor e o Vitão. Eu vou contratar uma zaga perfeita, mas vai fazer o esforço para não deixar, né? Vamos descobrir outros. Roger, tudo bem? Boa noite. Você falou que o Inter fez um bom jogo, né? Eu até concordo com você, acho que o Inter realmente fez um bom jogo, se você me permite, claro, concordar, acho que o Inter fez um bom jogo. Mas eu particularmente, Roger, já vi o Inter jogar mais esse ano, e na tua mão. Pós-Grenal, eu até te fiz uma pergunta sobre oscilação, você falou, olha, tem um adversário, e, né, o adversário impõe dificuldades, e é verdade, futebol a gente joga contra alguém. Mas mesmo assim, com a bola, encontrando alternativas, jogadas, passes, movimentos, eu já vi o Inter jogar mais esse ano. Eu nem vou te perguntar sobre oscilação, mas por que o Inter por que o Inter está jogando um pouco menos ou menos do que a gente já viu esse ano? Você tem alguma avaliação interna? Fora, claro, o adversário impõe dificuldades, mas tem alguma avaliação interna em relação a isso? Tem. Quando o adversário impõe dificuldades diferentes, né, você tem que achar soluções diferentes.
né? E hoje a gente achou através da bola parada. No jogo contra o Nacional, a gente achou através das buscas de profundidade, né? Então, o que eu falei para os atletas foi justamente isso. Olha só, né? No jogo contra o Nacional, a gente teve muita coisa boa, né? Inclusive, até no primeiro tempo, o nosso gol ele foi exatamente idealizado na gente fazer com que os marcadores, os três zagueiros de meio corredor se movessem da linha para ter as pequenas buscas de profundidade, mas rapidamente o que eu fiquei muito satisfeito foi que vocês do campo entenderam, né, na gestão do campo, entenderam que tipo de jogo estava mais apropriado para fazer. Porque no decorrer do jogo, no intervalo, a gente só reforçou que não era o jogo apoiado que ia nos dar vantagem, que eram as buscas de profundidade. Então, na verdade, o que tu está dizendo de dificuldade, eu tô vendo que o nosso time faz um jogo diferente e isso mostra a capacidade da gente se adaptar e achar soluções diferentes até do nosso modelo, né? Eu não vejo a oscilação, ela talvez seja em função de nós não estarmos, a beleza que tu diz é do jogo, né, apoiado. Né, mas eu também vejo uma beleza maravilhosa no Oscar pegar uma bola nas costas da linha, né, o Valência fazer com que o zagueiro da sobra embarrigue a linha para dar condição do Berna correr na linha nas costas e receber em profundidade. Eu acho que é uma questão de tipos de beleza diferentes. Só, não pelo fato, obrigatoriamente, da gente estar jogando menos. Eu diria que seria criando alternativas diferentes para tipos diferentes de adversidades e que os adversários estão nos estudando, né? Hoje, é claro que eu não posso afirmar, mas eu tenho alguma suspeita, né, que o Juventude veio dessa forma, imaginando, Fábio, a dificuldade que o Nacional nos impôs com uma linha de 5, outra com 4 e buscando profundidades, né? E a gente vai ter, sim, aí sim, encontrar esse equilíbrio defensivo, né? Porque, né, as nossas costas vão estar mais vulneráveis, né? Sobretudo quando a gente pressiona alto, né? O ano passado nós nos caracterizamos por ser a melhor pressão alta do Brasil. O que os adversários estão fazendo? Eles vêm nos pressionar, então a gente sai e empurra a bola nas costas dele, né? Então, todo dia é busca por mas a gente não descansa, não, né? Está sempre buscando identificar qual o problema e qual vai ser a solução que a gente vai impor. Mas, de novo, acho que são belezas diferentes, só isso. Tá? Roger, aqui, boa noite. Qual é o teu plano para dosar o elenco nesse jogo contra o Maracanã, considerando o peso dessa partida e principalmente as que tu tens pela frente depois, né? Corinthians fora e o caráter decisivo que ganhou o jogo contra o Atlético Nacional. Dá para rodar todo mundo contra o Maracanã? Jogo a jogo. Eu agora no final do jogo, como eu tenho falado para vocês, né, eu tenho, né, por costume tentar tirar a concentração sempre que posso, deixar para os clássicos sempre. Mas o nono jogo dessa sequência está muito pesado, emocionalmente. Eu disse, cara, vamos fazer o seguinte, eu dou folga amanhã para vocês, mas a gente bota a concentração na segunda de tarde, né? Justamente para a gente poder tentar minimamente esvaziar um pouquinho e daí no retorno, sim, a gente vai poder, não sei como é que vão se apresentar os jogadores, né? A gente vai fazer essa gestão na segunda-feira, quando os jogadores se reapresentarem e para treinar e para concentração para o jogo no outro dia. Vamos ver, bem provável que sim. Bem provável que sim. Opa, aqui. Durante essa sequência de jogos que o Inter tem, de quantidade, tu sempre pontuou que os garotos devem ser opções e não soluções. Mas tu acha que o Luiz Otávio, Iago Noal e outros garotos podem receber mais oportunidades nessa sequência? Obrigado. Sempre podem, né? E esse foi um dos motivos que a gente optou para que eles jogassem, né, no 20, né, para que eles mantivessem a treinabilidade, não só do treino, né, o volume do treino, mas que pudesse estar em nível competitivo também através do jogo do Sub-20, que o Campeonato Brasileiro é um campeonato muito forte, né. Então pode sim, né, até porque vai tendo as perdas, né, por lesão. Agora mesmo eu entrei no vestiário, o Ricardo estava ali no vestiário, vamos, negão, preciso de tipo... preciso da tua opção aí, né? Então com certeza podem sim, né? Não sei todos, né? Mas começam a aparecer mais como opções para a gente em função até mesmo, né, das ausências. Boa noite.
Bom, então, pessoal, essa foi a coletiva do Roger Machado. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações e até o próximo, até amanhã no Jogo do Grêmio.